ajude para dentro por isso, Pai, sempre, Pai, Senhor, diz a oferta, Pai, aquele que se fechou, cooperou, aquele que não pôde também, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar de maneira graciosa, Pai, a cada um, Pai, que o Senhor venha multiplicar por ele, repreender, Pai, o devorador, o ligador, Pai, venha preparar condições, Pai, para aquele, Pai, que não tem, venha a porta aberta, Pai, porque eu espero, Pai, na vitória, Pai, que o Senhor não dispensa, Pai, ninguém com vazia, Pai, eis também o teu filho, Pai, que nós cremos que é profeta do Senhor, Pai, cremos que o Senhor já, Pai, revelou uma palavra ao coração dele, Pai, que nessa noite ele continuar, Pai, preparando o nosso coração para a produção espiritual, Pai, e que nós devemos continuar entendendo, Pai, o que o Espírito diz, porque é tudo para a honra e glória do Senhor, é o que nós pedimos, agradecemos na vitória. Amém. Por gentileza, história do livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. E o versículo de 1 ao versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 1 ao versículo de número 4. Capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um nos ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Lígia e Panfia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Amém? Amém. Podem se sentar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de retornar a essa casa de oração. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Thiago, da nossa irmã Vanessa, pela vida também do grupo da juventude. Sempre estou abençoando vocês e prosperando e nos fazendo fecundos. Glória a Deus pela vida do meu amigo Thiago no grupo.
foi o canal de Deus para nos trazer até aqui, também retribuir, dando uma salvação. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, ao pastor dessa igreja, a todos que estão aqui. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar a respeito do Espírito Santo. É claro que quando nós olhamos e observamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos claramente observar que, ao decorrer da história, muitos têm sugerido e chamado este livro por diversos nomes. Alguns sugerem que este livro poderia levar esse nome de Atos de Pedro ou Atos de Paulo, visto que esses são os dois nomes mais citados no livro de Atos dos Apóstolos. Aproximadamente 50 vezes nós podemos encontrar o nome do apóstolo Pedro referenciado nos textos sagrados do livro de Atos dos Apóstolos. Por sua vez, quando nós tomamos a pessoa do apóstolo Paulo, nós vemos que ele é citado mais de 140 vezes em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Porém, por mais que esses nomes fossem tão citados, e alguns podem sugerir que seriam Atos do apóstolo Pedro ou Atos do apóstolo Paulo, todos esses atos não seria suficiente para levar o nome de um desses autores, visto que, quando nós observamos todo este livro, todo o arcabouço, toda a estrutura deste livro, nós podemos claramente observar que o Espírito Santo de Deus é aquele que está direcionando todos os feitos registrados pelo doutor Lucas, do capítulo 1 ao capítulo de número 22. Do capítulo 1 ao capítulo de número 28, nós podemos ver a ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que muitos vêm a sugerir que não seria Atos dos Apóstolos, mas que na verdade seria Atos do Espírito Santo, porque é Ele, o agente atrás de toda e qualquer ação da igreja. É por isso que quando nós observamos, independente das sugestões que são propostas a nós podemos claramente observar que o conteúdo deste livro histórico é um conteúdo refulgente, visto que quando nós observamos mais detalhadamente este livro de Atos dos Apóstolos e vemos que o Dr. Lucas minuciosamente vai detalhar a respeito de alguns temas propícios, não apenas para aquele tempo, mas também para o nosso tempo. E nós podemos ver que Lucas irá de início falar a respeito dos últimos mandamentos que Jesus deu para os seus discípulos. Nós também podemos observar que o Dr. Lucas, no contexto geral, vai nos falar a respeito da promessa feita por Jesus. Ele também falará do cumprimento desta palavra, do cumprimento desta promessa. Ele falará da ascensão de Cristo, Jesus, como também falará do crescimento da igreja, da expansão da igreja, da comunidade cristã que se iniciou em Jerusalém, mas que se espalhou. Ele vai falar do avanço, da pregação do Evangelho de Deus. Mas quando nós tomamos desde o início, nós podemos observar que a primeira coisa que Lucas irá tratar, e a saber, Lucas também é aquele que escreve o terceiro evangelho sinótico, nós observamos que ele, traçando esta primeira escrita do evangelho, ele visa relatar, na verdade, como Jesus começou a fazer e a ensinar
capítulo de número 1 e versículo de número 1, ele não quer visar agora o que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas ele quer visar simplesmente a continuidade de tudo aquilo que Jesus começou. E esta continuidade se dá pela obra do doce Espírito Santo de Deus. É por isso que, em síntese, em resumo, nós poderíamos destacar algumas coisas que Lucas registrou neste livro. E a primeira delas é esta continuidade da obra de Jesus. Repare que no capítulo de número 1 e no versículo de número 2, ele diz da seguinte maneira, que depois de Jesus ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A primeira coisa que Lucas destaca, mostrando a ação do Espírito, é mostrando que todo o ministério de Jesus foi executado sob a influência do Espírito Santo. O próprio Jesus foi aquele que foi batizado nas águas, e sobre ele veio o Espírito Santo ungindo para executar o ministério messiânico, o ministério do Messias. É por isso que ele cita, quando está em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo de número 18, Isaías de número 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregoar as boas novas, me ungiu para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para libertar os aprisionados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todo o ministério sob a influência do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos também que após Jesus ressuscitar, ele continua a ensinar os seus discípulos sobre o poder do Espírito. João capítulo de número 20, versículo de número 21 e 22 diz: e ele se apresentando no meio dos seus discípulos disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22, e ele soprou o Espírito e eles o receberam. Observe, irmãos, que Jesus iniciou e terminou o seu ministério sob a direção do Espírito Santo. O Lucas ainda detalha, dizendo que Jesus frisa isto, Jesus fala isso, e dando mandamentos, versículo de número 4 e 5 de Atos capítulo de número 1, Jesus diz da seguinte maneira: e comendo com eles, os determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual ele disse: depois desses dias, ou não muito depois desses dias, vocês serão batizados com Espírito Santo. Pois na verdade João batizou com água, mas eu vos batizarei com foi feita por Jesus. Quando nós observamos que a promessa também foi feita por Jesus, a promessa foi feita pelo Pai no Antigo Testamento, em Joel capítulo de número 2, versículo de número 28, mas a promessa também foi feita por Jesus. E Lucas registra no capítulo 24 e versículo de número 49, quando ele diz que a promessa do Pai, mas ele diz que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria a promessa, porque o Filho lhe rogou, o Filho lhe pediu. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que esse pedido era e seria abençoado
capítulo de número 14, versículo de número 16, nos diz que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai, mas seria enviado pelo Pai aos homens, não só aos homens. O mesmo capítulo, versículo de número 26, do capítulo 14 do Evangelho de João, diz que seria enviado pelo Pai a pedido do Filho. O Filho tem a sua participação no envio do Espírito Santo. João capítulo de número 14, versículo de número 17 diz que o Espírito Santo, até aquele momento, estava habitando fora deles, mas passaria a habitar dentro deles. E passaria a habitar dentro deles após Jesus ser assunto aos céus. A Bíblia também nos diz, no ensinamento de Jesus, na última ceia, capítulo de número 14, versículo 26, Jesus diz: o Espírito Santo irá vos ensinar em toda a verdade. O Espírito Santo irá vos guiar em toda a verdade. Porque na verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, ele recebe na Bíblia diversos nomes. Quando nós lemos Isaías capítulo de número 11, nós vemos que ele é o Espírito de sabedoria, nós vemos que ele é o Espírito de conhecimento, nós vemos que ele é o Espírito de justiça. Quando nós voltamos para João, nós vemos que ele é o Espírito da verdade, que ele é o Espírito de Cristo, que ele é o Espírito de Deus, que ele é o Espírito Santo. É isso que nós, quando olhamos para Atos dos Apóstolos,
o Espírito Santo nos separa. A Bíblia diz que estavam esquecendo, irmãos. Atos capítulo 16, estavam esquecendo das viúvas gregas. E os apóstolos falaram, não nos compete abandonar a palavra. Eu quero que a igreja escolha homens cheios de Deus. É Deus que capacita a igreja para ver que Ele ungiu algumas pessoas. É Ele que abre a visão da igreja para ver este é ungido de Deus, este tem a presença de Deus, este tem chamada de Deus. E no meio tinha 3 diáconos que foram destacados. Quem são eles? Ou melhor, 3 diáconos que foram destacados. O primeiro, Estevão, irmão. Estevão era cheio do Espírito. O diácono cheio do Espírito. Era tão cheio do Espírito que ele era um diácono que a gente precisa olhar para as Escrituras. O diácono nas Escrituras não fica só olhando o carro, irmão. O diácono na Escritura não serve só a igreja. O diácono na Escritura prega a palavra. Estevão prega com tão ousadia que não encontraram falha. E então caluniaram. Morreu! Mas cheio do poder. Cheio da verdade de Deus. E o outro, Filipe era tão cheio que se fosse para ele pregar para um, ele pregava para um. A Bíblia diz que ele encontrou o etíope que estava lendo o profeta Isaías. Deus subentende que lê. Ele disse: não tem ninguém que me explique. Ele explicou e a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento do moço. E ele creu. Ele disse: o que é que me impede de ser batizado? Olha as águas aqui. Bom, do começo ao fim nós podemos ver a atuação do Espírito Santo. Só que se nós analisarmos as Escrituras mais patentemente, nós podemos ver e reparar algumas coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras e a manifestação do Verbo, nós lembramos daquilo que está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 23, que o nome dele seria Emanuel, que na verdade significa Deus conosco. Na manifestação de Jesus Cristo, era Deus conosco. Era Deus conosco. Mas na cruz, irmãos, na cruz, quando Cristo estava tomando a ira que era para ser derramada sobre nós, na cruz não é Deus conosco mais. Na cruz é Deus por nós. Deus estava padecendo, Deus homem estava padecendo na cruz por nós. Jesus tomando nosso lugar. Mas Jesus falou: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele ficará convosco até a consumação do século. E agora? Atos 2. Atos 2 não é mais Deus conosco, não é mais Deus por nós. Atos 2 é Deus em nós. Deus não está mais longe. Deus agora não está nem perto. Deus agora está dentro. Deus está dentro de nós. A partir do momento que nós cremos e entregamos a nossa vida, confiando naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E por que Deus nos dá o Espírito Santo? Por que Deus nos dá o Espírito Santo? Primeiro, Deus nos dá o Espírito Santo como selo. Efésios capítulo 1, versículo de 3. Este é o selo da promessa, o Espírito Santo. Só que naquela época, Paulo está escrevendo, tinha uma patente de selo. Como quer usar o selo? Nas navegações, para identificar algum material que se enviava ao rei, selava-se com o anel do rei. Quando chegava no porto para procurar a madeira que pertencia ao rei, tinha um selo nesta madeira, dizendo que esta madeira pertencia ao rei. Primeiro,
Deus nos dá o Espírito Santo para dizer: agora você faz parte da minha família. Agora você tem um pai. Agora você é nova criatura. Segundo, Ele nos dá o Espírito Santo porque nós não sabemos orar como convém. Não é isso que diz Romanos capítulo de 8? E Ele vos ajudará. Porque Ele intercede por nós com Terceiro, Ele nos dá o Espírito Santo porque Ele nos chama para fazer parte da sua missão. Quem foi que disse que a missão é da igreja? A missão é de Deus, irmão. Do começo ao fim é sempre Deus indo atrás do homem, querendo resgatar o homem. Deus convida a igreja, chama a igreja, aqueles que creem em Cristo, para ser comissionados, para fazer parte, irmão. Pregar o evangelho é privilégio. Falar de Cristo é privilégio. Falar da cruz é privilégio. Aleluia! É tanto privilégio que Jesus falou: quando Ele vier, Ele não vai glorificar Ele. Ele vai me glorificar. Tudo que Ele falar, me glorificar. É isso que diz a Bíblia. Bom, então se Jesus não for apresentado, irmãos, se Jesus não for apresentado no culto, o Espírito Santo não está ali. Se a obra da cruz não for apresentada no culto, o Espírito Santo não está. Meu Deus, aleluia. Porque a missão dele é glorificar a Cristo. Ele sempre levará o homem a olhar para Cristo, para a cruz, para os seus pecados, para os seus erros, para as suas mazelas. Para quê? Para ele depender de um Salvador. Aleluia. Esta é a maneira que o Espírito Santo age. E ele começa a agir, ele age de tal maneira. Só que quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós podemos destacar algumas coisas. Eu quero destacar essas coisas dos versículos de número 1 ao 4. A primeira é que todos estavam reunidos. É isso que diz a Bíblia, você já ouviu o texto. É claro, irmãos, que o que nós vemos aqui no versículo de número 1 é a obediência. Jesus havia falado para eles ficarem em Jerusalém. Havia determinados que eles não se ausentassem de lá, mas que eles aguardassem a promessa. Tem algumas pessoas que tentam compreender isso dizendo que eles estavam reunidos buscando o Espírito. Bom, irmãos, na verdade Jesus não falou nas suas últimas palavras para ele buscar o Espírito. O ato de oração e estar unidos aqui é o ato de comunhão com Deus. Eles estavam reunidos para ter comunhão com Deus. Poderia ter o Espírito? Sim. Lucas capítulo de 11, Jesus falou: se vocês pedirem o Espírito Santo, vosso Pai não vos daria? Com certeza, eles poderiam estar buscando o Espírito Santo? Sim. Mas qual é o objetivo principal? Comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Eles se reúnem para isso. Segunda coisa que eu quero destacar desse texto é que eles estavam tão reunidos, todos reunidos, um grande grupo em oração, ao ponto de nós sabermos que no mesmo lugar, no cenáculo, quando eles estavam reunidos, eles estavam esperando, desejando, buscando a promessa de Deus. Eles estavam desejosos? Sim. Eles estavam buscando? Por que não? Sim. Eles estavam esperando? Sim. Mas eles não sabiam na hora que
Eles não saberiam quando aconteceria. Mesmo assim, eles estavam orando. É por isso que a Bíblia diz, de repente, sem eles programar. Aleluia. Porque não dá para programar no congresso, o Espírito vai descer, quem decide é Ele. Não dá para programar, nós vamos orar e Deus vai fazer, quem decide fazer? A gente ora para ter comunhão com Ele, pedindo a Ele, suplicando a Ele, mas é Ele que vai agir naquele processo. É um culto de avivamento. Esses temas é um culto de avivamento. Quem disse que é você que marca? Quem disse que é você que decide? Você busca, você ora, você se quebranta. Quando Deus achar, agora sim está do jeito que eu quero. Agora sim eu vou descer. Agora sim eu vou fazer. Enquanto meu coração não tiver quebrado, rendido a Deus. Nós vamos descer as olha o que diz ele. Veio o céu no som. Observe, irmãos, que o som não é a promessa. O som não era a promessa. O barulho não era. Tem muito barulho que parece. Você lembra de Josué descendo do monte com Moisés? Ele pegou e falou: eu ouço barulho de festa. Moisés falou: não é barulho de festa. Vamos ser sinceros. Tem muito barulho que não é. Mas atualmente toda a promessa é real. Veio o sol como de vento. Veemente vento. Aleluia, Deus. E encheu toda a Aleluia. foram repartidas sobre ele línguas como? Não é de fogo. Como? Eita, glória. Não é de fogo. Como? E todos foram cheios. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Se você buscar, Deus pode dar. Mas Deus só irá dar quando o seu coração quiser. Quando o seu coração quiser rendir. Quando você despir do teu orgulho. Quando você fala: Senhor, eu estou aqui, eu não quero para me mostrar. Eu não quero para mostrar que eu tenho. Eu quero para servir o Senhor. O Espírito Santo nunca virá sem a função primeiro de você perceber que você é filho dele. Só que ele tem uma função especial: capacitar a igreja. João, eu quero uma virtude do Espírito. Quer mesmo? Para quê? Porque eu acho bonito falar em línguas para isso. Porque eu acho bonito os irmãos manifestar a alegria do Espírito para isso. A Bíblia diz que ele vem para capacitar e ser testemunha. Se não for para pregar Cristo, não receberás
responder. Se não for para abrir a boca na escola, no ônibus, no serviço, para falar de Cristo, tudo e a fora de raiva, não será vendedor. Agora, se render, Deus não você presente, eu conto para você, com você, para se abrir. E aí, está disposto? Estou pregando aqui para homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Eu estou dizendo, a igreja precisa pregar Cristo. Deus vai capacitar a igreja de unir a tudo de obra, para que o nome dele seja glorificado. Preste atenção, você consegue orar? Você consegue orar? Você consegue orar? Pai, o Senhor nos deu pelo Espírito Santo como capacitador para cumprir aquilo que nos foi proposto como igreja. Efésios capítulo 3 diz que o mundo só pode conhecer a multiforme da sabedoria do Senhor pela igreja. Quando não